Fala, galera do Sulacap News, boa noite. Live de hoje está pensando no seu bolso. A gente vai trazer hoje bastante informação. Olha, acho que a interação vai ser fundamental hoje, porque a gente está trazendo um representante do Procon Carioca para poder falar sobre tudo. Vai aí um vasto assunto. Vamos falar de mensalidades, preços abusivos, passagem aérea. E não é só mensalidade de escola que eu falei, não, gente. Estou falando mensalidade de tudo. Então, a gente trouxe para essa live hoje, e eu já vou abrir a tela para poder apresentá-la devidamente, é a doutora Renata Rubach, é assessora jurídica do Procon, está com a gente na live hoje para tirar a dúvida de todo mundo. Então, todo mundo que tiver dúvida aí do que fazer com o dinheiro que está no bolso e tem que pagar algum monte de coisa aí de compromissos, como é que faz com essa pandemia, a escola fechou, a academia também fechou, não posso malhar, mas tem que pagar mensalidade, escola, curso, preço do álcool, tem um monte de coisa aí que a gente vai falar, por isso a gente trouxe a doutora Renata Rubach. Bem-vinda, doutora! Olá, todo mundo aí que está nos ouvindo, muito boa noite, agradeço o convite para participar aí dessa live, poder tirar um pouquinho as dúvidas, né, que tem afligido os nossos consumidores. Estou à disposição aí, vocês que estiverem assistindo, tiver qualquer dúvida, pode perguntar, acho que a hora é agora, a gente está aqui para isso. Não vai ser, eu tenho certeza que não vai ser pouca pergunta, não. Participa sempre comigo, tem uma convidada, e hoje a convidada é a administradora, a Andréia Cordeiro, que já esteve comigo um tempo atrás aqui, mas dessa vez ela está aqui para também tirar um monte de dúvida e ajudar. Bem-vinda, Renata. Andréia, bem-vinda, Andréia. Vamos ajudar aí, vamos tentar ajudar, né? A gente precisa ajudar todo mundo. Nesse momento a situação está complicada, então se a gente puder ter alguns esclarecimentos que aliviem pelo menos o nosso bolso, né? Já que a doutora faz parte dessa área, nós vamos tentar não explorar tanto, mas vamos pedir sua ajuda. Não, estou aqui para isso. A gente está firme numa campanha aí que é exatamente para renegociar os contratos, né? Para tentar melhorar aí as situações, né, de cada família atingida de alguma forma, né, os impactos são diferentes. A gente vai ter famílias que foram mais atingidas, famílias que foram menos atingidas, e a gente consegue adequar aí cada um desses contratos para chegar num ponto comum que atenda todas as famílias. Esse que é o objetivo. Eu não sei. A gente vai ter muita dúvida. A galera está entrando, já está começando a mandar pergunta. Mas eu quero abrir a pergunta, desculpa aí cortar você, André, mas eu quero já a pergunta falando o seguinte, doutora. Entrou a pandemia. Claro que tiveram várias demandas com relação a isso. A que a gente viu muito de impacto, que é essa de compra do varejo, foi do aumento abusivo e enlouquecedor do álcool gel. Um produto que era super barato, e aí... Quando bateu a pandemia, o álcool gel supervalorizou. Eu queria primeiro entender o seguinte, teve até, aqui perto da gente, aqui no Valquíria, teve até drogarias sendo punidas, notificadas, o termo correto, por conta dos valores que foram abusivos que o Procon constatou. A minha questão são duas. Como o Procon constata esse abuso e o que ele faz efetivamente quando ocorre a descoberta de um abuso de preço. O Procon Carioca ele atua sobre 3 frentes, né? É a parte de atendimento, que é essa parte que a gente faz a conciliação para os consumidores, né? A parte de educação para o consumo, que é quando a gente trata das orientações, né? Passa as orientações, as principais informações, tira as dúvidas dos consumidores. E uma terceira, né, atuação do Procon é exatamente a atuação na fiscalização. Como é que funciona a nossa fiscalização? A gente recebe denúncias, né, dos consumidores através dos nossos canais. Todos os nossos canais estão abertos para recebimento de denúncias, não só da reclamação para tratar o seu caso individual, mas também viu alguma coisa errada que não está legal, suspeitou daquele preço que está puxado, né, está vendo que está tendo um abuso, pode denunciar, como é que a gente faz? Os fiscais do Procon Carioca, eles vão até o local, notificam o estabelecimento para apresentar as notas fiscais, né, tanto de compra do período anterior à pandemia, como as notas depois de venda, que foi feita do valor que foi vendido para os consumidores, e aí é feita uma análise,
né? E nessa análise, a gente identificando que houve um aumento sem justificativa, um aumento que você vê que aquele fornecedor está se aproveitando do momento, né, de desespero das pessoas que estão precisando daquela procura pelo produto, que é um produto fundamental para combater a disseminação da doença, e aí alguns fornecedores, infelizmente, se aproveitaram desse momento, né, necessário para o consumidor, e aí fizeram esse aumento abusivo. Então, todos os locais que são denunciados, a gente vai lá, os fiscais do Procon Carioca vão lá, verificam, faz essa notificação, e não foi só aumento abusivo, não. Teve álcool em gel adulterado, também, que o pessoal fez, teve muito problema com máscara, que também teve aumento abusivo de preço, inclusive máscaras que são vendidas para os hospitais. Também a gente chegou a constatar um aumento de 300% no valor de uma máscara que era vendida anteriormente, justamente para um hospital que é um local que mais precisa, né? Assim, os profissionais de saúde, eles têm que estar, né, bem equipados, enfim, e a gente constatou isso também, que recebemos através de uma denúncia que foi encaminhada para a gente. Então, assim, é muito importante que o consumidor, verificando alguma coisa errada, entre em contato com o Procon Carioca e denuncie, porque é a forma que a gente tem de alcançar onde estão tendo os problemas e tomar as providências cabíveis aí, notificar, multar, dependendo do caso, a gente pode, inclusive, interditar o estabelecimento ou até mesmo encerrar as atividades daquele local. Então, isso tudo vai variar, né, de acordo com o caso, de acordo com a gravidade, mas a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê desde uma simples advertência, né, que a gente pode fazer desde uma simples advertência até o encerramento das atividades. Então, não é só a multa. Então, o fornecedor ele tem que estar bem atento, né, que se propõe a fazer práticas como essa, para não correr o risco de acabar tendo o seu negócio interrompido por causa de uma má-fé na forma de tratar os seus consumidores. Então, a gente está de olho nisso, e não só a questão das máscaras. Durante a pandemia, a gente está tendo muito problema com os bancos também. Hoje a gente já teve fiscalizando essa questão das filas, da aglomeração, a questão da higiene também, da higienização dos locais, porque os locais que estão permitidos funcionar, eles precisam seguir uma série de recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde, de questões de higiene, né, e aí a gente está verificando isso. Nas agências bancárias, a gente tem que ver se tem à disposição lá do álcool gel para as pessoas, se as pessoas estão utilizando máscara, está tomando todos os cuidados adequados, né? E a mesma coisa os supermercados. Os supermercados também têm toda uma regulamentação que tem que seguir certinho. A gente já recebeu denúncias também de mercados de que não estavam tomando esses cuidados, que tem que fazer a higienização dos carrinhos, tem que ter um controle para não ter aglomeração também, preferencialmente entrar um membro por família no mercado, para evitar manter aquela marcação do distanciamento, né, entre um consumidor e outro. Isso tem que estar no mercado também, mercados, hortifrutis, sacolões, enfim, identificando. O consumidor foi num local, ouviu que não está tendo esse controle, denuncia que a gente vai lá, porque não pode funcionar dessa forma, porque vai estar colocando em risco a saúde, a segurança do consumidor, e isso é uma prática, né, um direito do consumidor, e é uma prática vedada e passível de multa aí pelos órgãos fiscalizadores. Então, chegou numa agência bancária. A doutora está trabalhando muito, hein? Eu imagino que a doutora está trabalhando a beça, né? Eu vou deixar para a André fazer a pergunta, mas a gente já tem bastante pergunta de seguida. Vai lá, André, pode perguntar. Por exemplo, chegou numa agência bancária, está super lotada, como nós já vimos aí, recebi umas mensagens de agência que o pessoal foi lá receber os valores que eles achavam que tinham direito, mas era muita gente. Chegou numa agência, você precisa ir por um outro motivo. Está super lotada, você pode ligar para o Procon e pedir até ligar.
as agências, elas não podem funcionar com aglomeração. Eles tiveram tanto que reduzir o pessoal, reduzir o contingente de pessoas que entram, a agência lá do lado, internamente, ela não pode estar lotada. E do lado de fora, aquela aglomeração que tem na porta, eles também têm que ter controle em relação a isso. A fiscalização que a gente está fazendo é exatamente disso. A gente chega, verifica que está com aquela aglomeração, os bancos estão sendo penalizados por isso. Eles têm que oferecer mecanismos de evitar que isso aconteça. Ou colocando gente para controlar a fila, ou fazendo marcas do distanciamento, né, no chão. Enfim, eles têm que prestar esse serviço de uma forma de que não cause prejuízo para o consumidor. Se você chegou na agência e se deparou com aquela agência lotada, mesmo que você vá fazer outra coisa, eu acho que só por si só, se teve aglomeração, pode denunciar para o Procon Carioca que a gente vai lá verificar. Mas a orientação que a gente tem dado para os consumidores, aqueles que puderem, né, utilizar os outros canais de atendimento das agências, que são os canais digitais, por telefone, né, tentar fazer, de repente, um agendamento do pagamento das contas, enfim, tentar buscar outros métodos que não seja a ida na agência, porque nesse momento, a gente tem que evitar ao máximo essa saída de casa. Só sair realmente quando for muito necessário. Então, o ideal é que evite, né, ir ao banco, a não ser que seja realmente necessário nesse momento para evitar aí a proliferação da doença. Essa parte do banco está sendo bem complicada. Mas viu a primeira fala da doutora, falou bastante. E me surpreendeu que o PROCON tem muitas atribuições que eu nem imaginei que eram atribuições do PROCON. Eu acho até que a pandemia deve ter colocado mais atribuições sobre o PROCON, né? Mas eu vou olhar para as perguntas dos seguidores, e a primeira pergunta é da Isa Rangel, e pergunta assim: a live pode cortar a luz do pessoal, doutora? A ANEEL, ela editou, logo no começo da pandemia, uma determinação proibindo o corte por inadimplência durante 90 dias. Após essa publicação, né, pela ANEEL, a gente teve, além da agência, um decreto do governo do estado pedindo, orientando também, proibindo o corte dos serviços essenciais, que aí seria luz, água e gás também. Então, a gente, nesse momento, enquanto perdurar a pandemia, a gente não está tendo corte de nenhum desses 3 serviços essenciais, mas isso não quer dizer que o consumidor não deva pagar, tá? Isso não é uma isenção de cobrança, isso não é uma anistia, a dívida permanece, só não está sendo autorizado fazer o corte nesse momento. Então, assim, o consumidor que tem condição, que tem os meios, né, que tem a possibilidade de fazer o pagamento, a gente orienta que continue fazendo normalmente, porque isso vai, né, esse não pagamento gera consequências, né, você fica inadimplente, vai ter custos depois lá na frente, então a gente orienta que quem puder, paga. Mas quem não puder, infelizmente, a gente sabe que tem gente que foi atingido de forma mais drástica, e aí a gente vai poder, sim, ficar inadimplente e não vai ter o serviço interrompido durante esse período. André. Sim. O Madruga, eu queria fazer uma pergunta, porque eu trabalho na administração de um condomínio e tem vários moradores que, junto ao boleto que eles pagam normalmente, eles têm dívidas que ficaram para trás, foram parceladas, né? Então, eles têm me perguntado muito se isso poderia ser cancelado no momento, eles pagariam somente o valor da cota do condomínio mensal. É possível isso? Eles têm perguntado muito. Uma maneira de diminuir a despesa deles, né? A principal orientação, assim, a negociação é livre, tá? E a gente até indica mesmo que as pessoas negociem. Só que eu acho que essa negociação tem que ser de forma individual. Você chegar num condomínio em que pessoas foram atingidas de formas diversas pela pandemia e colocar uma solução única para todo mundo, talvez acabe gerando injustiças. Você não vai poder ajudar, de repente, mais quem está precisando realmente e vai acabar beneficiando outros também que nem estariam precisando.
entendeu? Então, eu acho que o ideal é que tenha negociação. A gente tem orientado a todos os consumidores que entrem em contato com seus fornecedores para negociar, e essa análise tem que ser caso a caso. Você vai ter pessoas que já têm a dívida de épocas anteriores, então não é a mesma situação de quem ficou desempregado agora e de repente ficou sem ter como pagar. Eu acho que assim, essa análise toda é caso a caso, por quê? Porque cada consumidor vai ter o seu histórico, né? Vai ter o seu relacionamento com a empresa, e aí, no seu caso, com o condomínio, e aí você vai poder fazer essa análise caso a caso e ver se tem possibilidade de... Você também só vai poder beneficiar essas pessoas se quem pode estiver pagando, porque senão a gente não consegue manter o condomínio, né? Mas então, assim, possível, é importante. Né? É porque possível, às vezes esbarra na convenção, que o síndico não pode liberar o pagamento, a cobrança de juros, mas eu acho que nesse momento é possível, né? A gente está num momento inédito, a gente está passando por um momento, acho que nunca vivido, né, antes, inclusive o próprio judiciário vai se reinventar nessa pandemia. A gente está tendo aí algumas decisões já saindo, né, em relação à pandemia. Só que, assim, a análise realmente tem que ser individual. A gente não consegue ter uma solução única que vai atender a todos, até porque não são todos que estão sendo atendidos da mesma forma. Então, isso pode acabar, inclusive, gerando alguma injustiça. A gente orienta que todo mundo entre em contato, conversem. Agora o tempo é de diálogo e tem que ir, assim, abrir o coração mesmo e tentar pedir, explicar, né, o seu momento, e se comprometer também, né, no futuro, aí a gente vai, se Deus quiser, vai estar tudo estabilizado novamente, e aí existe essa possibilidade, sim, de você negociar da forma que achar que for bom para os dois, entendeu? O importante é chegar num denominador comum que não vai quebrar o condomínio, mas também não vai massacrar o condômino ali que está com a corda no pescoço nesse momento. E eu acho que se todo mundo pensar em ajudar, né, e não pensar só em si, porque tem que olhar para o todo. Se você olhar só para o seu direito, por exemplo, eu tenho o direito de cancelar um contrato? Tenho, né? Em razão da pandemia, tenho. O Código de Defesa do Consumidor prevê lá no artigo 6º, inciso 5º, a possibilidade de revisão dos contratos, diante de um fato superveniente. Não diz que tem que ser nem não diz que tem que ser um caso de força maior, nem nada disso. Um fato superveniente que deu um desequilíbrio naquele contrato, né? Causando fazendo com que uma parte ela seja mais fique em desvantagem em relação à outra. Então, quando ele dá essa oportunidade de revisão, é um direito, mas se todo mundo for buscar essa revisão, você quebra o estabelecimento, dependendo do caso, né? No caso, por exemplo, imagina se todo mundo no condomínio resolve que não vai pagar o condomínio, porque foi afetado pela pandemia. Você vai gerar um outro problema. Então, assim, isso é um exemplo que eu dei muito em relação à creche. Muitos pais, porque creche não tem aula, creche não tem online, não tem não tem jeito, você vai, né, a criança fica com você em casa e não está indo, ou seja, o serviço efetivamente não é prestado. Então, nesse caso, se o serviço não está sendo prestado, você é obrigado a pagar por esse serviço que você não está tendo? Não. Mas e aí? Aí você não paga, aí ninguém paga, aí aquela creche fecha, aí aquela creche que você tinha, que era do lado da sua casa, que te atendia muito bem, te dava todo o conforto, que era ali bem pertinho do lado, não vai ter mais. Entendeu? E não é só a questão de pensar no salário do professor, ou pensar inclusive na sua própria situação, porque se a economia não circula, né, não circula renda, né, até mesmo quem não estiver sendo impactado hoje pela pandemia, no futuro com certeza será, porque a gente não vai ter circulação de mercadoria, não vai ter mais, né, o recebimento dos impostos, não vai ter mais, ou seja, vai parar de circular a mercadoria, os estabelecimentos vão fechando, daqui a pouco a gente não tem nem mais comércio para poder
né, utilizar. Então, acaba que vai atingir todo mundo. Então, o ideal é que tenha, assim, essa conversa, esse diálogo sempre aberto, e o Procon Carioca está à disposição. Quem tiver dificuldade, de repente aquele fornecedor foi intransigente, não quer negociar, não quer... Pode procurar a gente, que a gente auxilia aí nessa negociação e tira as dúvidas, enfim, a gente tenta chegar num denominador comum aí para evitar até essa situação desse colapso, né, que é a palavra da moda aí, o colapso da economia, e também evitar evitar que se entre no judiciário, né, porque a última porta que todos nós temos é o Poder Judiciário, e o ideal é que também a gente tenha que ingressar com ações e nem nada disso, até para até para, se todo mundo resolver entrar com a ação, a gente também vai ter um colapso no judiciário. Então, e aí você vai ficar esperando receber ou para ter aquele desconto, e aí não sabe se lá quando que vai sair. Então, o ideal é que todos tenham essa consciência que o importante é negociar, e a gente está nessa campanha firme, que por trás de cada contrato tem uma pessoa, tem uma família. Então, para a gente ter essa sensibilidade aí na hora de negociar e buscar a melhor solução aí para todo mundo. Eu vou tomar um pouco a doutora da Andréia, que a Andréia pegou bem firme com a doutora agora, porque eu estou recheado de perguntas na live. Eu vou pedir para a doutora ser um pouquinho mais sucinta, porque eu quero aproveitar para passar mais dessas perguntas para ela. A primeira pergunta acabou, que a senhora acabou de fazer um link, eu vou aproveitar ele. A Liliana Cristina Perry, eu acho que tomara que eu acerte o nome dela. Ela fala assim: minha dúvida é em relação a atividades extracurriculares. Deve haver um desconto nas mensalidades? Deve. Assim, a questão é análise caso a caso. Você precisa desse desconto? Você foi afetada pela pandemia? Você acha que é um caso que você está impedida de fazer esse pagamento? Essa questão. Porque, assim, a partir do momento que você pode pagar e você não o faz, você está deixando de possibilitar alguém que realmente esteja precisando de negociar, entendeu? Mas, assim, obrigação legal realmente não tem. Eu não sei exatamente qual seria essa atividade extracurricular, qual que ela se referiu, mas imagino que seja algum curso, né, alguma atividade extra, mas eu teria que saber exatamente qual atividade que ela está falando para eu poder dar uma resposta mais precisa, porque tem vários setores, né? Mas, em linhas gerais, pode sim. A Gabi Cruz está perguntando se o mercado com delivery pode cobrar taxa e sacolas. Taxa de sacolas? Não. Olha, eu não vou. Taxas e sacolas. Taxas? Deve ser. E sacolas? Ela deve estar falando taxa de entrega. Ela deve estar falando taxa de entrega. A taxa, olha só, a taxa de entrega, ela não é normal, inclusive é inerente ao serviço de delivery a taxa de entrega, isso não teria problema, tá? Agora, se o estabelecimento ele oferece o serviço de delivery, isso aí já está, né? Você já entende, já subentende o serviço, cabe a prestação da entrega. Então, cobrar uma taxa pela entrega não tem problema. Agora, a questão da embalagem, eu também, a não ser que seja alguma embalagem, não sei, alguma embalagem especial, alguma coisa, que seja alguma oferta de alguma embalagem diferente e tal, mas a embalagem para levar o produto, não. Se tiver tendo essa cobrança, é uma cobrança abusiva, pode denunciar também para o Procon Carioca, que a gente verifica isso aí. Passar mais uma pergunta de seguidor, para depois para a Andréa fazer a pergunta dela de novo. A Janaína Ribeiro está perguntando, existe o prazo de 90 dias com relação ao pagamento da luz sem corte. E sobre os juros? Ela está perguntando por causa da SEDAI, ou seja, então, ela fica sem pagar os 90 dias, como é que fica essa situação de juros? A legislação, ela colocou o pagamento sem os juros, tá? Então, a gente consegue, em razão aí do momento que a gente está vivendo, da pandemia e tal, conseguir negociar isso por aí, que ficar, né, se ficar,
para ser o pagamento sem juros. Mas lembrando que a análise é para esse período só. Não adianta também e vai depender também se é uma dívida que foi de agora, se foi uma dívida antiga, de repente a pessoa já estava inadimplente antes, e aí esse que estava de dívida de antes, não tem por que agora não incidir os juros. Então vai ter que também fazer essa análise do caso dela específico para poder dar a melhor alternativa. Mas a ideia é, enquanto tiver esse período de pandemia, que a gente não tem esse custo. Tá, eu estava vendo aqui, tem uma pessoa perguntando se é válido nos supermercados eles cobrarem pelas sacolas plásticas, né? Eles querem saber isso. Eles estão perguntando aqui. É permitido. É permitido? É permitido sim. É permitido sim. Existe uma lei estadual que permite, só que a legislação, ela além ela permite, mas ela também coloca um limite nessa cobrança. Sim. O valor do preço da sacola não pode ultrapassar o valor que foi o preço de custo daquela sacola. Ou seja, o mercado ele pode vender, mas ele não pode ter lucro com essa sacola. Então, o valor sempre vai ser o valor de custo. O Procon Carioca também fiscalizou isso. Logo, desde que começou a legislação, a gente fiscaliza isso, para ver se não está tendo essa cobrança aí abusiva por parte dos estabelecimentos. E o objetivo, né, da lei é evitar a questão da poluição, né, que a gente tem muitos resíduos aí no meio ambiente em razão desse volume de sacolas plásticas. Então, o objetivo da lei, na verdade, ele é que as pessoas comecem a utilizar sacolas retornáveis, né? Que não, a ideia não é vender sacola, pelo contrário, é querer tirar do ambiente, do meio ambiente, esse volume de sacolas. Então, por isso que passou a ser feita essa cobrança, a lei foi criada nesse intuito, e os mercados não podem ter qualquer tipo de lucro em relação a essa venda da sacola. Eles têm que vender exatamente pelo valor do custo da sacola. Sim, sim. Essa pergunta que a Andréa fez foi, né, da Marise Bauer, né? Só para poder colocar o nomezinho lá, quem fez essa pergunta que a Andréa falou foi a Marise Bauer. Mas chegou uma outra pergunta do Luiz Carlos Simas. Como fica se eu encomendar algo pelo correio, sabendo que o correio tem algumas encomendas que eu tenho que pegar na sede lá na Avenida Brasil, e eu tenho que ir lá pegar? Como fica? Bom, os correios estão funcionando, né? São considerados também serviços essenciais, estão funcionando normalmente. Se ele precisar ir lá buscar alguma coisa, né, ele pode pegar. Agora, a orientação é o seguinte, ele precisa disso agora, nesse momento, ele tem que ir lá, nesse momento que a gente está pedindo para todo mundo ficar em casa, é alguma coisa de importância que ele tenha que buscar agora? É essa avaliação que ele tem que fazer, porque às vezes não vale a pena ele querer sair de casa agora para buscar uma encomenda que de repente nem é algo que seja tão urgente, entendeu, nesse momento. Então, ele pode, de repente, esperar aí as coisas voltarem a se acalmar para buscar essa, não sei se seria uma mercadoria, enfim, o que seja, né? Mas, de qualquer forma, está funcionando os correios normalmente, ele precisando ser, no caso urgente, ele pode sim se dirigir à agência e buscar. Eu vou completar a pergunta dele, doutora, no seguinte: se eu encomendo alguma coisa pela internet, eu pago uma taxa específica para entrega, tipo para entregar em menos dias, que agora acontece muito isso, né? Eles fazem uma tabelinha para entregar em uma semana, em 15 dias, em 24. Se eu pago uma taxa, que normalmente não são baratas, para entregar na minha casa, independente do dia, e essa encomenda não chega na minha casa, eu sou obrigado a ir no Correios, tem alguma coisa errada aí? Quem é culpado nessa história? A entrega do produto, quem se responsabiliza pela entrega não são os Correios, é a empresa. Então, e ela se responsabiliza num prazo contratado, estipulado ali no momento da compra. Se vai ser 10 dias, 15 dias, enfim, ele se compromete ali a cumprir aquele prazo. Se ele não cumprir o prazo de entrega, ele já está infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que cumprir a oferta. Então, a partir daí, já dá para entrar com uma reclamação, e aí a gente vai tratar essa reclamação e verificar aí, né, cobrar da empresa o cumprimento dessa oferta. Mas a questão do correio
buscar no correio, isso aí é responsabilidade da empresa. A empresa que tem que entregar, não é o correio, entendeu? Então, se o correio não entregou, a empresa vai ter que dar o jeito dela de fazer chegar até você, até porque ela te cobrou por isso, né? Quando ela cobra a taxa de entrega. Então, ela tem que, se ela ofertou esse serviço da entrega, ela vai ter que sim cumprir essa entrega conforme ela fez a oferta aí contratada, né, pelo consumidor. Eu acho até que as pessoas devem até perguntar logo isso, né? Na hora da compra. Vocês vão trazer na minha porta ou eu vou ter que buscar no correio? Porque isso tem acontecido com uma certa frequência. E a gente tem que ficar se aborrecendo, porque eu não comprei dessa forma. Então, acho que isso era bom. E até avisar, estou deixando gravado. Porque eles têm feito isso com uma certa frequência mesmo. Não, na verdade, o que acontece? O correio, tem locais que o correio não está entregando, entendeu? Que aí eles têm lá os critérios deles e que eles falam que não entregam. Mas, independente disso, quem tem que saber se entrega ou se não entrega é o estabelecimento. Ele não pode oferecer para entregar na sua porta se o correio não vai, e mandar pelo correio. Se o correio não entrega, ele tem que dar um jeito de chegar na sua porta. Ou ele manda alguém pegar um portador e buscar no correio para levar até você, enfim. Essa responsabilidade, esse ônus não pode ser transferido para o consumidor, entendeu? Então, isso aí é uma prática abusiva, deve ser combatida. Se acontecer, os consumidores podem entrar em contato com o Procon Carioca e denunciar esse estabelecimento, que a gente vai notificar e vai orientar até para evitar que isso volte a acontecer, porque o caráter da multa, ele também tem esse caráter pedagógico que para ensinar, né, para que evite acontecer com outras pessoas, né, esse problema. Então, é importante, sim, que denuncie, e nesse caso dá para fazer as duas coisas, a denúncia para que a gente faça a notificação, enfim, entre em contato com a empresa, e também a sua reclamação para resolver o seu caso individual, que é a reclamação, né, eu quero que o meu produto não chegou, e aí a gente entra em contato e notifica eles para fazer a entrega do seu produto. Ah, sim. Então, acho que a gente respondeu ali a pergunta do amigo ali, do Luiz. Eu vou passar a pergunta, até a pergunta grande, né? A pergunta da Liliana Cristina, ela fez uma outra pergunta, essa um pouquinho maiorzinha, mas eu acho que dá para entender. Fiz uma compra online de um livro didático para retirada na loja física em 10 de março. No entanto, antes da data da retirada, os shoppings fecharam. Apesar de inúmeros contatos com a loja, a empresa diz que eu tenho que esperar a quarentena terminar para pegar meu livro. A loja tem o serviço de entrega por transportadora e, apesar disso, se recusa a enviar o livro por transportadora. Como ela tem que proceder, doutora? Bom, a empresa ela não se comprometeu a fazer a entrega pela transportadora. Então, nesse caso aí, é um pouquinho diferente. Não dá para eu exigir que ela vai ter que cumprir, entregar e tal, porque isso não foi o combinado. O combinado foi que ela buscaria na loja e a loja está fechada e não é por uma determinação do governo, não é porque a loja está fechada porque quis, né? E agora, no caso do livro, eu acho que ela poderia fazer, ela tem alguns caminhos, né? E aí entra aquele ponto da negociação que a gente estava falando desde o início. Ela pode entrar em contato com eles ou para tentar negociar de repente retornar o crédito para ela, aí ela faz a compra online, entendeu? Ou ela pode fazer o cancelamento mesmo da compra, já que ela agora não pode, e aí ela tem subsídio para isso, cancelar a compra, já que ela não pode ir lá buscar o produto, ela pode pedir esse cancelamento sem custo, em razão desse fato novo, né, que surgiu. Enfim, a gente pode buscar aí algumas alternativas na negociação para ela tentar resolver esse problema, mas exigir que a empresa entregue de forma pela transportadora, isso a gente não tem como exigir, entendeu? A gente teria que realmente negociar. Direito que ela tem, certo, seria realmente ela cancelar essa compra, receber o dinheiro dela de volta, porque sabe-se lá quando que vai restabelecer o atendimento que ela vai conseguir lá buscar. Então, teve uma mudança aí na situação. Claro que se a empresa tiver a boa vontade de mandar pela transportadora, melhor ainda. Então, assim, é realmente entrar em contato, conversar, negociar. Se ela tentou, não conseguiu, procura o Procon Carioca, que a gente entra em contato com eles e também tenta fazer essa intermediação para ela, e aí a gente, de repente, chega num denominador comum. André, pode perguntar.
A Marise também, a Marise está perguntando aqui, no caso da ela, TV a cabo, ela falou, aí durante o mês há várias interrupções, ela falou se ela tem direito a receber o ressarcimento, né, do serviço não prestado, vamos dizer, né, ficou uma semana... Internet? A internet a gente já estava tendo problema de interrupção desde antes da pandemia, né? Vira e mexe, a gente recebe casos de interrupção. Isso aí não é um problema novo, não acontece em razão da pandemia, a gente tem aí várias... isso aí já acontece há bastante tempo, e o consumidor, sim, tem direito a ter esse abatimento proporcional na conta do valor pelo período que ele ficou sem o serviço. Então, cabe sim um abatimento, entra em contato com a operadora e solicita. Na verdade, não precisaria nem pedir, né? O certo seria a operadora já identificando que houve essa falha e já oferecer esse abatimento. Mas, caso não aconteça, não venha na fatura seguinte, aí o consumidor entrar em contato com a empresa e pedir esse abatimento. Caso a empresa negue, também procurar os órgãos de defesa do consumidor, que aí a gente vai auxiliar aí nessa questão para que eles, né, cumpram aí o determinado no Código de Defesa do Consumidor. Importante essas informações, a gente está vendo que as pessoas estão tirando dúvida. Eu estou aqui enchendo ela para mim porque eu quero te contar um caso. E aí a doutora vai me ajudar, porque eu tive um case de sucesso com o Procon Carioca, porque eu tenho aquelas telas de TV grande, de LED, né, Smart. A gente fez aí um pé de meia, conseguiu comprar uma TV dessas. A TV vem com a garantia de 1 ano de fábrica, é o padrão, tirando aquelas garantias estendidas que você tem a opção de contratar ou não. Não contratei essas estendidas, eu fiquei só com a garantia de fábrica. Meses. No 13º mês, a minha TV apareceu uma tela, aquela barra preta que acontece muito nessas televisões de LED. E aí, com 3 meses, um mêsinho depois de terminar a garantia, apareceu essa barra. Eu fiquei mega insatisfeito, porque achava um absurdo, um produto que custa muito caro, com 13 meses dá problema. Então eu recorri, e aí é o meu case, recorri ao Procon Carioca, reclamei com o Procon Carioca, que achava um absurdo, um produto de longa duração, que é um produto de longa duração, não é um produto de curta duração, com 13 meses dá defeito. Eu posso falar o nome da marca, que é a Samsung, porque o case de sucesso tem que falar o nome da marca também, não vou só criticar. Eu já imaginava que a Samsung iria recusar consertar a televisão, porque tinha passado da garantia de fábrica. Mas eu achei que tinha direito, porque achava um absurdo uma televisão cara daquele jeito, com 13 meses pifar. Então eu entrei pelo Procon Carioca, e eu vou pedir para a doutora também, lá no final da live, ela vai dar esses caminhos para vocês, porque tem o caminho da reclamação, e tem o caminho da denúncia. São 2 caminhos diferentes. Então, eu fui no site do Procon Carioca, e aí tem um espaço lá para eu abrir essa reclamação, e aí eu municiei o Procon Carioca das informações que eu falei aqui para vocês agora. E peguei a televisão e coloquei numa autorizada. Coloquei na autorizada, depois eu avisei o Procon. Então, quando eu avisei o Procon, eu já informei imediatamente que tinha colocado a televisão numa certa autorizada, informei os dados da ordem de serviço dessa autorizada, dei os dados, obviamente, da nota fiscal, que tem que comprovar que o produto eu comprei, é meu, e iniciei o Procon Carioca com informação. Eu vou dizer para vocês, gente, em 48 horas, o Procon Carioca conseguiu contactar a Samsung e a Samsung me contactou, dizendo que tinha visto o problema, já tinha recebido a demanda do Procon Carioca e que iria consertar a televisão para mim gratuitamente. Ou seja, um produto com 1 ano e 1 mês, ou seja, 1 mês depois da garantia vencida, através do Procon Carioca, e a gente pensa que não tem direitos, isso é também importante a doutora falar, que assim, passou 1 mêsinho da garantia, mas é um produto caro. Ele, obviamente, que tem 1 ano de garantia de fábrica, mas um produto dessa magnitude não durar 13 meses, 14 meses. Então, eu achei que tinha direito, entrei pelo Procon Carioca e em 48 horas a Samsung entrou em contato comigo
e avisou que o conserto seria feito de graça. Em uma semana, a televisão foi entregue. E aí eu quero passar para a doutora essa situação, e isso é uma situação de reclamação. Então, eu abri reclamação sobre coisa, que é diferente da denúncia. Eu abri uma reclamação, mesmo que parecesse que eu não tinha direito, eu tinha. Doutora, eu acho que essa é um bom case de sucesso para o PROCON. Sim, com certeza. É um case aí que serve de exemplo e exatamente desse trabalho que é, na verdade, o nosso ponto principal é a conciliação mesmo, chegar num denominador comum, aí entrar em contato com a empresa, ver qual a possibilidade que ela tem de atender aquele consumidor, porque assim, eu falo muito isso, o consumidor não é meu, é cliente seu, eu falo para a empresa, entendeu? Então você tem que cuidar e tem que preservar até para você fidelizar o seu cliente. Com certeza você agora está satisfeito com a marca, de repente na hora que for trocar o modelo vai pegar de repente uma outra da mesma marca, porque você sabe que é uma empresa que está prezando aí, cuidando do consumidor. Independente da questão da garantia, né? Você falou até que inclusive que tinha contratado a garantia estendida. A garantia estendida nada mais é do que um seguro. Você aciona, paga, faz o sinistro, paga lá o valor da franquia e tal para resolver, para corrigir, para consertar a televisão. Então, você nem precisou acionar esse seguro. A própria fábrica, né, ela chegou propôs uma solução para consertar aquele produto e é um caso que provavelmente a gente né, pelo tempo útil que a gente está acostumado, né, de uma televisão cara dessa, né, como essa, a gente sabe que não é para durar um ano só. Então, provavelmente foi alguma falha ou naquela fabricação, algum vício que não estava aparente, né, que a gente costuma chamar, né, que é aquele que você identifica olho nu, a TV já deveria estar com algum vício, só que esse vício estava oculto. Então, nesses casos, o consumidor, ele além da garantia de fábrica, ele tem direito também essa garantia em relação a esse vício oculto, e que ele começa a contar o prazo, né, de 90 dias, que é o prazo de garantia, ele começa a contar o prazo da data da identificação do problema, do vício. Então, você ainda teria ainda mais um prazo para poder tentar resolver isso da data daquela identificação daquela falha, daquele vício que estava na sua televisão. Então, esses tipos de argumentos, né, como o Procon Carioca ele tem as informações técnicas, né, ele consegue ajudar o consumidor de uma forma a negociar melhor o seu direito com o fornecedor de produto. Então, tendo essas informações, ajuda. Mas é bom que os consumidores saibam também que isso pode, necessariamente, esse prazo, né, a gente tem a garantia contratual, que é né, do momento que a gente compra, tem a garantia legal, que é do Código de Defesa do Consumidor, e existe essa garantia estendida, que nada mais é do que um seguro. Então, para não confundir, porque às vezes a pessoa acha que a garantia estendida ela vai ser tipo uma extensão da garantia de fábrica, não é? Entendeu? Seria uma nova, é como se fosse um seguro realmente para aquela televisão. O problema é que o nome garantia gera muita confusão, né? Ele tem o mesmo nome da garantia de fábrica, então acaba gerando alguma confusão. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas então se eu tiver a garantia estendida eu vou ter mais direito? Muitas pessoas se frustram, na hora que tem um problema, vai adicionar a garantia estendida e descobre que não vai trocar a televisão. Não vai ter o produto trocado ou consertado por aquela empresa. Então, a gente dá essas orientações, a gente intervém, sim, né, nessas negociações, está sempre conseguindo, né, boas alternativas de solução aí para os consumidores. Foi o que aconteceu aqui com a completar a informação, doutora. Eu vou só completar, antes da André entrar, eu vou completar a informação. Eu não fiz a garantia estendida, tá? Eu só fiz a garantia da fábrica. Então, assim, não. Então, o case de sucesso é maior ainda, porque eu fiquei com a garantia de fábrica. Então, assim, aumenta o case, o sucesso da case é exatamente por causa disso, porque não tinha nem estendida.
Eu vou passar para o André fazer alguma pergunta, que já tem umas perguntas, inclusive, sobre passagem aérea. Não sei se a André está de olho nela. Eu vi a passagem aérea. Vou deixar a André fazer a pergunta agora. Porque nós estamos falando dessa situação da compra de produtos. O Hércules está informando que a filha comprou um celular com garantia estendida numa loja. 8 meses após a compra, o carregador não está mais funcionando. Aí ele ligou para a empresa, né, para o fabricante, e não conseguiu resolver o problema. Tentou inúmeros telefonemas, ele quer saber, ele pode voltar na loja onde ele comprou o produto e resolver essa questão? O celular está com garantia estendida. O que não está mais funcionando é o carregador. Ele volta na loja onde ele comprou porque o fabricante não está resolvendo o problema. Tanto o vendedor, né, no caso, quanto o fabricante, eles respondem por aquela questão daquele produto. Eu acho que ele poderia, até antes, já que ele não está conseguindo contato com o fabricante, procura o Procon Carioca, que a gente entra em contato com o fabricante, vai fazer essa intermediação. Não, eu estou falando porque é mais fácil. Porque o que vai acontecer? O estabelecimento, ele pode até receber, mas se ele receber, ele vai receber o seu carregador, enfim, e vai encaminhar para o fabricante. Então, assim, o ideal é você tentar não ter essa ponte, entendeu? Já que você pode tratar direto com o fabricante, por que você vai procurar o comerciante, entendeu? Então, o ideal é tentar, sim, negociar e resolver com o fabricante. É uma questão que vai depender, né, de uma análise aí, porque, né, o carregador parar de funcionar pode ser por várias razões, então vai depender de uma análise técnica. Normalmente, isso vai para assistência técnica, e a assistência tem até 30 dias para dar uma solução para o consumidor. Então, isso é o que determina, né, a lei. Ele não é obrigado a trocar o carregador, ele é obrigado a consertar, né? Então, se ele não resolver em 30 dias, aí sim, o consumidor, a sua escolha, ele pode pedir ou um abatimento do valor que ele pagou, e aí ter uma restituição, né? Ou trocar por um outro similar, entendeu? Que lhe atenda, entendeu? Ou trocar por um outro produto, enfim, aí são as possibilidades que o Código de Defesa do Consumidor prevê para resolver a questão. Mas eu acho que no seu caso, procura o Procon Carioca, que acho que a gente vai conseguir chegar ali numa boa solução para essa questão aí do carregador. Fica de olho aí todo mundo, acompanha aí quem está acompanhando. Aqui no final, a gente vai dar essas informações de como procurar o Procon Carioca. Vou jogar a pergunta da passagem aérea, que a gente estava comentando em off antes de começar a live. E é legal, o Edson Rebelo Dargan pergunta assim: a compra de 2 passagens para Salvador para o dia 19 agora. Não consigo entrar em contato com a 123 Milhas. Já passei e-mails, mas caso não respondam, tem alguma outra maneira de resolver antes da data prevista para a viagem? O ideal é resolver, entrar em contato antes da data da viagem, que é quando você vai ter a possibilidade aí de uma remarcação, enfim, resolver sem ter nenhum tipo de custo. Agora, se ele não está conseguindo contato com a empresa, Procon Carioca. Vai lá no Procon Carioca que a gente vai entrar em contato com a empresa e tentar resolver isso para ele. Agora, tem que ver qual é a empresa também, qual é a aérea, né? Que ele está... Da onde é a passagem. De repente, com a própria operadora, né? Com a própria empresa aérea, ele consegue remarcar, entendeu? Tem que ver. E um detalhe em relação à passagem. A gente teve muita gente estava, né, buscando cancelamento sem custo, né, e tal, só que assim, algumas empresas, e aí dependendo da qual for a empresa aérea que ele tem a passagem, estão fazendo a alteração desse bilhete sem cobrança de diferença de tarifa. Então, você consegue alterar um bilhete, às vezes que estava para um outro lugar, pode ser um outro destino, desde que seja da mesma modalidade de tarifa, mas a gente consegue alterar o bilhete para um outro destino sem o custo da diferença de tarifa. Então, se você, por exemplo, no caso dele, ele tem passagem para Salvador, né? Ele pode ver, sei lá, ele ia para um outro lugar e a passagem pode ser até mais cara do que para Salvador.
entendeu? Só que essa diferença ele não vai pagar. Então, de repente, às vezes vale mais a pena você trocar por um bilhete e ter uma vantagem em relação a custo de bilhete do que você simplesmente cancelar para receber sabe-se lá quando, entendeu? Então, às vezes é melhor buscar aí, se a pessoa tem interesse em viajar no momento, a melhor alternativa, sem dúvidas, é fazer a alteração desse bilhete pode ser para um outro destino, não precisa ser o mesmo destino, pode ser para um outro destino, pode ser, vai ser sem penalidade, sem multa, sem diferença de tarifa. Então, mesmo que que o destino seja mais caro, é possível, sim, você trocar sem ter que pagar essa diferença. Então, é uma dica legal, assim, todo mundo está tendo problema de passagem, eu mesma tive, né, eu teria uma viagem marcada, aí foi bem no boom da pandemia, no meu caso eu consegui remarcar, e eu tive aí, troquei o destino, fui para um lugar que era até mais caro, e pagando o mesmo preço daquele destino meu que eu tinha, que era mais barato. Vê esse aqui, meu Bambu. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que muita gente deve estar passando por isso agora, ficando preocupado. Ela pergunta assim, ela tem uma dívida com cheque especial, e ela está muito preocupada que isso vira uma bola de neve, ela quer saber se ela pode negociar isso, se ela tem como parar essa situação, negociando, parcelando, parcelas fixas, é possível isso? Inclusive, ela não só pode, como ela deve, porque, assim, juros de cheque especial, cartão de crédito, são os mais altos que a gente tem no mercado, entendeu? Então, se ela puder substituir essa dívida dela, nem que ela faça um empréstimo pessoal para quitar isso e pagar o empréstimo, vai acabar valendo mais a pena, né? Ela vai ter um juros muito menor do que os juros que ela está pagando no cheque especial. Então, assim, corre de cheque especial, corre de dívida de cartão de crédito. E evite ficar inadimplente, porque realmente ficou inadimplente, é uma bola de neve. Então, a chance depois de sair do buraco fica muito mais complicada. Se tiver também dificuldade, essa parte toda de renegociação de dívida, a gente consegue ótimos descontos lá através do Procon Carioca. Se tiver dificuldade para negociar, também pode tentar lá pelo Procon Carioca, que a gente entre em contato com eles. Aí você passa o valor que você poderia pagar, né, no caso de um parcelamento, até quanto que você consegue arcar aí dentro do seu orçamento, e a gente tenta batalhar por esse desconto, por esse valor que esteja dentro da sua condição aí de pagamento. Também o Procon Carioca também atua nessa questão de ajudar na renegociação das dívidas, e a gente consegue, em determinados casos, a gente já chegou a descontos de até 90%. Legal. E aquele rapaz da passagem, então, o que ele está informando... Fique ligado, é o que... André, continua. O rapaz da passagem, estava falando sobre a passagem, ele não comprou diretamente com uma empresa aérea, ele comprou através dessas empresas de milhas, né, que você vai acumulando pontos. E aí ele tentou negociar com a empresa aérea, e eles informaram que não, que teria que ser com essa empresa, e é com essa empresa que ele não tem contato. É Procon, né? Você nem esquentar a cabeça. É isso mesmo, Não, ele pode, eu acho que assim, ele pode falar, ele pode tentar insistir na aérea, explicar que, olha, não estou conseguindo contato, porque assim, o bilhete é da empresa aérea, o bilhete não é da empresa de milhas, entendeu? Então, ele pode sim entrar em contato, falar, não estou conseguindo de jeito nenhum fazer contato, e insistir para tentar resolver com a própria aérea. Tá? Não existe esse impedimento. Mas, claro que o certo é você procurar, né? Na verdade, não é o certo, né? O consumidor ele pode, a sua livre escolha, decidir quem ele quer procurar para resolver. Agora, o mais adequado, digamos assim, é ele realmente falar com a empresa de milhas com quem ele fez a contratação. Mas se a empresa não está dando contato, está sendo, né? Ele não consegue nenhum retorno. Acredito que ele já tenha mandado e-mail, tentado... Vai juntando todas essas comprovações que você tiver de tentativas de contato, até porque para te resguardar, né? Porque a gente está relativamente próximo da data da viagem, então se acontecer de até lá você não resolver esse problema, pelo menos você tem todas as comprovações aí que tentou falar com eles, registra por e-mail, se conseguir ligar, registra o número de protocolo.
entendeu? E tenta falar com a aérea também, ou seja, tenta todas as possibilidades para você ficar resguardado. E não tendo solução, busca o Procon Carioca, que a gente também vai tentar te auxiliar aí nessa negociação, já que você está tendo dificuldade para localizar a empresa, a gente verifica e entra em contato com eles e tenta resolver isso o quanto antes da melhor forma. E aí, já respondendo todo mundo aí, que é exatamente o que a doutora falou, já coloquei aqui embaixo, ó, Procon Carioca, está aqui o site do Procon Carioca, www.rio.rj.gov.br/Procon Carioca. E aí lá você vai clicar no link atendimento. E aí lá você tem a opção ali, uma reclamação no site do consumidor.gov, que também é uma plataforma muito eficiente, e logo abaixo para você abrir uma reclamação com o Procon Carioca. Tem lá o link, é só ir lá no site que está aqui embaixo e clicar em atendimento, e lá tem um linkzinho para você abrir a sua reclamação no Procon Carioca. A gente está indo para o final dessa live sensacional, o pessoal participou bastante, muito legal as dúvidas, já tu vê como a gente tem tanta dúvida, né, doutora? Agora, eu queria só para finalizar mais ou menos essa live e perguntar para a doutora como é que está funcionando o Procon numa pandemia, né? Porque, obviamente, protocolos novos foram adotados por conta da pandemia. Para o Procon Carioca, tem uma estimativa de quanto tempo esse protocolo de pandemia vai ficar? Essa previsão aí é só com bola de cristal mesmo, né? O tempo que vai durar, a gente não tem como prever. Mas a gente está tomando, sim, todos os cuidados. A gente teve uma redução do volume, né, do expediente, tomamos algumas medidas para evitar a aglomeração, né? Tanto para preservar a própria população, quanto os atendentes, nossos atendentes funcionários, né? E a gente tem o nosso canal de atendimento que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, que é o 1746, que é o telefone da prefeitura, também o site, o aplicativo. Então, independente do canal, pode ser a página também, né? Que já nossa página do Procon Carioca, a gente também atende nas redes sociais do Procon, através de Facebook, Twitter, Instagram, a gente tem todos esses canais aí, e tanto para reclamação quanto para denúncia, a gente está 24 horas no ar durante a pandemia, não só durante a pandemia, já é o funcionamento normal do Procon mesmo, até porque o Procon não parou, né? O Procon, ele é um órgão considerado dentro da prefeitura, um órgão essencial, e a gente não parou de funcionar por causa disso. A gente está tomando alguns cuidados, reduzimos o pessoal, estamos trabalhando parte em home office, parte, né, indo presencialmente. Os fiscais não tem jeito, tem que ser presencial mesmo, na rua, em loco, verificando os problemas, mas todos devidamente protegidos, com as máscaras, luvas, enfim, com álcool gel, todo mundo bem equipado, né, para evitar aí o risco de contaminação e evitar né, que a gente tentar combater essa proliferação dessa doença aí, que a gente espera que isso passe o quanto antes, né? A gente, infelizmente, não tem uma previsão para dar, mas a gente está na torcida que seja o quanto antes, e até lá a gente vai continuar trabalhando para evitar abusos, né, defender os consumidores, tirar as dúvidas. Então, as nossas portas estão abertas através de todos esses canais. Para quem tiver algum problema, pode nos procurar, que a gente está pronto para auxiliar aí a população durante essa crise na saúde. Obrigado, doutora, por quase 1 hora de live aí à disposição. Obrigado pela presença aqui, tá? Eu que agradeço aí pelo convite, adorei aí participar, foi um prazer também, Andréia, conhecê-la. Obrigada. E quando precisar, pode me chamar, que a gente tá aqui para isso. Esse é o nosso papel. Isso aí. Então, assim, o que eu entendi, obrigado, antes da gente brigar, obrigado também. Procura o Procon para conversar, né? Pede uma orientação, vale a pena brigar? Como é que eu posso... Né? Porque às vezes a pessoa fica angustiada, né? Perde até prazos, porque não sabe o que fazer. Então, na dúvida, achou que o preço está alto, achou que o serviço não foi prestado direito, né? As pessoas não estão entendendo a sua ideia, você está querendo negociar, conversa com o Procon, né? Olha, eu tenho direito a brigar por isso? Brigar não, mas posso negociar, eu tenho chance de mudar esse quadro?
não é? A gente importante não ficar inadimplente, né? Essa é uma orientação que eu acho que é importantíssima. Às vezes a pessoa fica com medo de chegar, de procurar, será que eu vou ter, será que eles vão me ajudar? Será que eles vão, até mesmo com vergonha de procurar empresa, entendeu? Para contar, para falar que está passando dificuldade, enfim. Então, a gente tem todos os canais do Procon Carioca à disposição, e aí você também não precisa nem ir pessoalmente, você pode fazer através da internet, através do aplicativo, do 746, por telefone também, e a plataforma consumidor.gov também, para aquelas pessoas que não se sintam seguras para estar ali frente a frente negociando, não sabe como falar e tal, vai ali na plataforma e coloca a situação, que a gente também está de olho ali, a gente faz a gestão do consumidor.gov aqui no Rio, então a gente também fica, ali a gente não interfere necessariamente na negociação, é o consumidor sozinho com o fornecedor negociando, mas a gente está ali no ambiente verificando se tem se tiver algum abuso, alguma coisa, a gente tem como verificar, mas e através dos nossos canais de atendimento, que aí sim a gente entra para fazer essa intermediação mais direta e atender aí, tentar buscar a melhor alternativa para o consumidor. Então, a principal orientação é essa, não fique inadimplente, negocie, busque o seu fornecedor, busque a escola, a academia, enfim, o banco, e não fique inadimplente, porque isso depois, para resolver, é aquilo que você estava falando, vira uma bola de neve, e aí fica muito mais difícil depois para solucionar. Então, seria isso. Agradecendo, é claro, novamente agradecendo a doutora Renata Rubac, assessora jurídica do Procon Carioca. Também agradeço aí a participação mais que especial da Andréa Cordeiro, administradora, que veio também com um monte de pergunta. E também, obviamente, eu vou agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui até agora, nessa live que durou 1 hora, não foi à toa, porque realmente muita dúvida foi tirada e a gente vai estar fazendo live sempre aqui. E respondendo a última pergunta da Isa lá nos comentários, sim, fica gravada no Facebook e amanhã está à disposição no YouTube. Valeu, até a próxima live, a gente se vê por aqui. Um abraço.